Bahia que é meu lugar, tem meu chão, meu céu. Boa noite, finalzinho de tarde e já entrando para a noite. Esse é o Letras da Bahia na faixa Mundo Bahia, uma realização da Rádio Excelsior em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e nos dias de quartas-feiras com a Academia de Letras da Bahia. Eu sou Marcos Vinícius Rodrigues e até às 19 horas nós vamos conversar sobre literatura. Às quartas-feiras aqui a gente sempre conversa sobre literatura. E tem acontecido de, nos últimos tempos, estarmos divulgando lançamentos de livros. Hoje eu vou conversar com Gustavo Rios, que lança amanhã na LDM do Shopping Bela Vista o livro Céu Ausente, um livro de contos. Gustavo já é autor de outros livros de contos que são Allen Mora no Térreo, Isso. do Mariposa Cartoneira, Isso, e isso. O Amor é uma Coisa Feia, das 7 Letras, além de um livro de poesia que é o Rapsódia Bruta, Poemas e Outras Brutalidades, também da Mariposa Cartoneira. Isso. Boa noite. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos. YouTube, rádio, minha câmerazinha aqui. Antes, uma curiosidade, eu falei o título, acho que a pessoa que prestou atenção vai ficar curiosa. Allen Mora no Térreo, é Allen, o Woody Allen? Não, é Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, o poeta do poema Uivo. Uivo, do poema Uivo, isso. Allen Mora no Térreo, beatnik. Então, uma referência aos beatniks. Uma referência a um personagem, um vizinho meu que morava no térreo do meu prédio. E ele tinha paixão pelos beatniks, aí eu me inspirei nele e aí surgiu o livro, um conto que gerou também esse livro que tem 4, 5 contos. Certo. Você está lançando amanhã na LDM, que horas? 19 horas? 19 horas. Às 19 horas, LDM do Shopping Bela Vista. O livro de contos Céu Ausente, que é da CEP Editora. Isso. Então, seu terceiro livro de contos. Sim, né? Sim. Eu participei também de algumas coletâneas, né? Tempo Bom, e participei também das Baianas, que foi um projeto muito bacana aqui da Casarão do Verbo. E esse livro de contos é sobre a pergunta bem chapada, bem careta, né, para a gente começar a conversar sobre o que é o livro. Sobre várias coisas. Eu vi umas coisas, eu vou lhe perguntar, mas estou lhe dando a oportunidade de falar livremente antes de eu começar a lhe cutucar. Não, tem várias coisas, não dá... se eu tentar criar alguma teoria, algum conceito que seja convergente aí, eu diria que é sobre o limite de algumas pessoas e o que elas podem fazer diante desse limite. Então, alguns personagens se movimentam muito, outros não se movimentam nada, outros estão apenas pensando, mas sempre no limite. Então, se eu tiver de construir alguma teoria, que eu não gosto muito, porque eu acho que limita um pouco a ideia do leitor. Eu acho que o leitor que tem que dar esse gancho para mim. Tem que me dizer, olha, seu livro me tocou nesse aspecto, nesse outro aspecto. Mas, lógico, quando a gente vê o projeto pronto, a gente tende a construir uma ideia de esse conjunto aqui, esse projeto, que é que me diz. E ele me disse assim, as pessoas nos seus limites, o que é que elas fazem? Elas fogem, elas confrontam a realidade, elas amam, elas odeiam. Então acho que isso poderia ser o mote do livro, digamos assim, o motivo do livro. E qual é o limite ou para onde fogem as suas personagens nesse conto? Às vezes não fogem, às vezes fogem, às vezes encaram, às vezes continuam amando. Tem contos aí que a pessoa se colocou no limite tal de uma pessoa e a esperou, por exemplo. Tem contos em que a pessoa encontrou outra depois de muito tempo. Enfim, elas reagem, e reagem como seres humanos. Eu acho que o grande barato que a literatura nos dá é isso, é escrever sobre o que é realmente o ser humano. A mina da editora CEP, ela mandou umas perguntas para construir release, e eu falei sobre isso. Eu digo, a gente pode dizer algumas verdades na literatura, e eu acho que vem por aí. Mas essas verdades são verdades que a gente... que você diz conscientemente ou você acha que elas aparecem? Geralmente aparecem. O livro, quando está sendo construído,
Eu vou inventar outra teoria aqui, porque é difícil, mas sempre é gostoso inventar teoria. Mesmo que não dê em nada. O livro, quando ele está sendo escrito, ele é um delírio, ele é uma vontade. Ele vai sendo construído ali. E às vezes eu li assim, o autor falou, não, mas o personagem me levou para esse canto. Eu digo, não é possível, isso não existe. O personagem me enganou aqui, isso não é possível. É possível. Porque de hora para outra ele te dá uma rasteira e te mostra, não, eu quero ir por cá. E aí você faz esse delírio inicial e vai trabalhando nele em cima da técnica literária. A gente falou um pouco lá fora do recorte, do ritmo e tal. E aí, em cima disso, acho que o livro tem muito disso aí. Muito do personagem, ou da situação, ou da história, me dizer para onde eu deveria ir. A maioria desses personagens são homens. Sim, sim. São homens. Não sei se é consciente Que ou homem inconsciente. é esse que tem nesse livro? O mais verdadeiro possível diante daquele limite que eu te falei. O que ele se mostra dentro daquela situação limite. Uhum. Vamos lá, joga aí. Fale. Você sabia que você pode abrir aí. Tem uma coisa que Pode falar. eu acho que eu não marquei, mas eu vi em 2 contos. Eu acho que nos 2 contos, isso eu não tenho certeza, mas acredito que nos 2 contos que eu vi, a personagem, que é um homem, tem uma questão com o pai. Sim, Né? sim. E nesses 2 contos tem uma questão de ler livros. É uma pessoa que lê. Essa pessoa sou eu. E essa. É essa a resposta que você queria? Não era essa. Então, qual era que você queria? E aí, o fato de essa pessoa ler, Sim. né, é um componente de fragilidade, de vulnerabilidade, ou no caso, em relação ao pai, Sim. é um fator que faz com que ele seja menos homem, no sentido de macho mesmo, de menos macho. Sim. A questão com o pai, nesses 2 contos, é isso. Você tem que ser homem e tal. E o fato de ser uma pessoa ligada à literatura, em relação ao pai, é uma diminuição. Isso me marcou muito, porque, nossa, a literatura abala a masculinidade. Sim. Né? E eu senti isso nos seus contos. Esses personagens, de um modo geral, esses homens, de um modo geral, estão vulneráveis no seu lugar de homem. Sim. Né? Você vê isso? Eu vejo, como eu lhe falei, o confronto com o outro, o confronto com o pai, o confronto com o mais velho, o confronto com aquele que não lê, mas você ama, você tem como amigo, você tem como irmão. Uhum. E isso é interessante, porque, é como eu te falei, a gente não consegue ser firme a todo instante, a gente se põe em xeque em alguns momentos. E quem é que consegue colocar em xeque, por exemplo, alguns personagens? Essa pessoa, esse pai, esse irmão, esse amigo, esse outro que está na sua vida, que não lê, que não gosta, e você vive nesse confronto. Então, volto para a mesma história que eu te falei. Eu acho que o que construiu o livro foi a questão de colocar no limite. Mas eu vejo esses homens nos seus lugares de homens héteros, aquele lugar do privilégio e tudo, em queda em relação a esse lugar. Em dúvida. Né? Em dúvida. Vulneráveis em relação a isso. Né? Sim. Eles, em algum momento, eles vivem uma situação de abalo em relação a serem homens nessa sociedade patriarcal, blá 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 blá. Né? E perpassa vários contos. Né? Sim. Perpassa vários contos. Parece, se eu fosse dizer sobre o que era o seu livro, eu diria que era sobre isso. Sobre esse homem, esse personagem masculino vulnerável. Né? Sim, é como eu te falei, eu acho que o leitor que tem que me dar os ganchos. Outras pessoas de outros contos já me deram outras dicas, por exemplo. Há um conto aí que fala sobre uma tragédia com um menino no Rio de Janeiro e tal. E, por exemplo, algumas pessoas que leram, o editor, outras pessoas, e já me deram esse outro recorte. Então é sempre como eu te falo, eu acho que o bom é essa resposta que vem do leitor.
A sua resposta é excelente. É uma das respostas. Mas, por exemplo... Não, mas eu vim aqui vai perguntando qual é a sua resposta. A minha resposta é essa. A minha resposta é que existem várias, que o leitor vai ter que me dar, mas que a única, o ponto que liga esses pontos eu ainda acho que é a tensão, o limite, a dúvida, até onde eu vou. Mas isso isso está mais na forma, né? No conteúdo do conto tem talvez tem essa temática da questão masculina, né? Também eu acho que é isso. Tem algumas mulheres que são protagonistas dos contos, né? Mas a maioria é isso, né? A maioria é homem. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Outra coisa, aí, logo que a gente começou a falar, a gente falou do Allen Ginsberg, né? Que você esclareceu o título. E a gente tem aqui a referência também direta aos Beats, né? Aparece no conto, acho que é o Céu Ausente, né? Aparece os Beats aqui mencionados, né? Os punks. E aí, é uma influência para você? É uma influência, e é uma influência assim que eu tenho muito respeito. Sempre, não vou dizer sempre, mas comigo aconteceu o caminho de muitas pessoas que eu conheço que escrevem. Você quer ser o beatnik quando você conhece os beatniks, então você movimenta a sua vida. Vamos dar uma pausa para explicar. Essa pessoa que está nos ouvindo está no carro indo para casa, beatnik, né? É uma pessoa que está no carro indo para casa, estava vendo o Momento Mariano, de repente vem falar de beats, né? Que são os beatniks. Vamos dar pelo menos tem o Allen Ginsberg, né? São americanos, Kerouac, né? Isso. O Jack Kerouac. Gregory Corso. Esse eu não conheço. Corso é um poeta ótimo. Tem um livro dele chamado Gasolina e Lady Vestal. Você que está ouvindo gente. Muito tem bom. Mais... Tem vários. Tem... O John Fante Não, John Fante John Fante é mais da linha do Bukowski. E tem o Bukowski. Bukowski não é beat, não. Aquele do almoço nu. William Burroughs também é beatnik. Né? Um dos mais beatniks de todos. E aí, o que são os escritores beatniks? Como é que a gente consegue dizer... a gente falou os nomes aqui, mas como dizer qual é que tipo de literatura, que tipo de visão de mundo, experiência? Historicamente, os teóricos literários falam isso. Os beatniks deram um pontapé inicial para o movimento hippie, por aí a gente pode ter uma dimensão do que eles foram, do que eles significaram e significam. Que é ali anos 50 ou 60 por ali, 60, né? Isso, né? Era a Segunda Guerra Mundial, aquela tensão de Guerra Fria, então eles tinham... eram jovens, talentosíssimos, rebeldes ao extremo, vidas, enfim, conturbadas, que estavam vivendo naquele momento. E aí, você começa, eu estou com 16, 17, vou morar em Juazeiro da Bahia. Lá eu conheço poetas, o Lupeu Lacerda, que tomara que ele esteja me ouvindo aí, grande poeta. Eu tive como contato, eu comecei pelo fanzine, então meu primeiro texto escrito foi publicado num fanzine. E a galera que curtia fanzine, eu me lembro até hoje quem tem no selo de livros, por exemplo, tinha Jim Morrison e o pessoal do dadaísmo. Tinha Luiz Gonzaga e tinha Janis Joplin. E tinha os beatniks. E aí eu comecei a ler os beatniks. Foi daí que eu comecei a ler praticamente tudo deles. Então eles foram uma grande influência para mim, e uma referência a tal ponto de eu ter muito respeito, porque assim, é impossível fazer o que eles fizeram, é impossível repetir o que eles fizeram por eles serem tão grandiosos. Daí esse conto tem essa tensão. Quem é que eu sou? Eu não sou nada em comparação a esses caras, eu acho que tem um pouco disso também no conto. E aí eles serão minha influência durante muito tempo ainda, até para poder negá-los. E aí, só para ficar ainda nos beatniks, porque eu quero sair dos beatniks para outra coisa. Perfeito. Ainda no conto. Mas, e aí você, hoje, acho, aí sou eu olhando de fora, né, a cena literária baiana, e você é de uma turma, ou convive, ou circula com alguns escritores que gostam dos beatniks, né? Sim. Essa galera aí, Lima Trindade, grande escritor, publicou pela CEP também, Sandro Ornelas, Vladimir Cazé, Marcos Burgon, tem vários aí. Tom Correia, com certeza, né? Nossa, muito, né? Muito bom. Tom acho que não. Tom né? é mais, digamos, John Fante, John Cheever,
Raymond Carver, então é mais essa, eu acho, né? Então me desculpe se eu estiver errado aí, viu? E aí, tem alguma. E aí, você, Denison, Lima, Sandro. Marcos, Mas vamos tirar Sandro, deixar Sandro de lado porque é poesia. Tá. Só para separar, Tá. tá? Dos prosadores. Tem alguma coisa que relacione a literatura de vocês? Você acha? Esteticamente, Você, Lima e Denison, por exemplo? Não, esteticamente não. A gente aparentemente não. A gente tem as influências muito semelhantes, muito parecidas. Mas na estética, na busca do resultado, a gente foi diferenciando. Em 2000, década de 2000, nós tínhamos um grupo chamado Corte. A gente fez representações com a Eu lembro disso. Ali a gente tinha alguns, éramos mais afins nessa questão literária. Mas, por exemplo, agora Marcos lançou um livro de crônica, que foi outro caminho, né? Outro estilo, outra pegada, muito, muito bom. Lima fez o fabuloso As Margens do Paraíso, também outra pegada, um romance que ele vinha trabalhando há algum tempo. Então, hoje nós estamos muito, cada um no seu caminho. E faz parte da maturidade. Eu não dá mais cabelinho branco, a barriguinha cresceu, não dá mais para ser beatnik, vamos dizer assim, levar na piada um pouquinho. Mas assim, hoje a gente tem os pontos em comum, as influências em comum, mas cada um com sua busca. Que é um aprendizado que a gente teve com os caras. Não dá para ser igual a eles, dá para ser o que a gente tenta ser, o que a gente quer ser. Ficou claro assim? Não? Tá indo, né? Que é a sua turma na Sim, cena baiana sim, de sim, minha literatura, turma né? de verdade. Tem várias turmas, tem um monte de gente fazendo coisas e tem uma diversidade muito grande. Tem. Né? Aí isso eu quero falar contigo. A gente tem uma turma muito boa, não só a minha, mas outras. Kátia Borges, Sim. Larissa Macedo. Tem muita, eu não vou lembrar de todo mundo, gente, me desculpe, mas tem muita gente boa trabalhando. Temos Paulo Bono, que é mais Nelly Bukowski, digamos assim. Sim, Paulo Bono, olhando de fora, eu Paulo colocaria Temos lá no sul da Bahia Rodrigo Melo. Então, assim, a gente tem uma galera boa. Rodrigo, exatamente. Rodrigo Melo. Exatamente. Tem uma galera boa aqui. Tem uma galera o Riviera, né? Riviera. Ele é muito bom. Riviera é muito bom. Né? E aí, eu quero voltar para Vamos lá. Porque olha só, quando eu vi a menção aos beats, eu vou botar de trás para frente. Primeiro tem a palavra casmurro que você usou. É só a palavra, palavra. Mas é uma palavra que não é uma palavra, que no Brasil não é uma palavra inocente. Sim. Porque o monumento literário deste país é o Dom Casmurro. Então é uma palavra que não é do dia a dia. Sim. Né? E aí quando a gente ouve a palavra, lembra logo do Machado de Assis. Aí subindo, tem os beats e tem o Arthur. Tudo muito próximo. Que bagunça sou eu falando, tá? Desculpe. Que bagunça de influências são essas de Arthur, Beats e só Arthur e Beats, o Casmurro não foi nem intencional. O Casmurro o Casmurro, quando eu coloquei, depois que eu percebi, assim, franqueza, depois que eu percebi a referência a um grande Machado de Assis. Aí eu queria ir pra uma mas lista, foi uma... Aí foi técnica, aí foi o som, me parece melhor o Casmurro. Eu acho que ficou legal. Mas o Arthur junto aqui, o Arthur já é lá na França. Né? Surrealistas, dadaísmos. Teatro. Sim, né? Sim, teatro. O Arthur, como eu te falei há um tempo atrás, quando minha descoberta como artista, como escritor, foi em Juazeiro com 16, 17 anos. No fanzine. Então, o fanzine, você lembra, é uma colagem de textos e ali é todo mundo. Então, por exemplo, no fanzine que eu publiquei, o primeiro fanzine que eu publiquei, Art Pop Zine, lembra o nome desse fanzine? Tinha trechos de Murilo Mendes, por exemplo. Tinha trechos do Arthur, tinha trechos do Distante Zara, se a pronúncia está certa, dos dadaístas. E tinha Chacal, tinha Rafael Fel, que é um cara lá do Ceará e tal. Então, essa miscelânea, digamos assim, essa mistura, me foi muito o Arthur veio como? Porque teve uma época aqui no Brasil que o Arthur ficou muito na moda porque o Rubens Correia montou uma peça. Não sabia. Arthur. Não sabia. Veio até para o TCA e tudo. Sabia, não. Eu não cheguei a ver a peça, mas eu vi o Rubens Correia falando sobre a peça. Sim. Eu não consegui ingresso, sim. E o TCA fazia um bate-papo com os atores e os diretores. Aí, então eu acho que o Arthur nessa época, acho que isso é anos 90,
né? O Hum. Arthur, nessa época, circulou muito pelo Brasil. Eu acho que em algum momento ele... Eu também, é uma percepção que eu tenho, porque eu era Sim, um jovem que não teria acesso a Arthur, entendi. né? Não fosse Se não fosse a esse peça e burburinho. tudo, Tá, né? E aí eu comecei a ler sobre, entendeu? Eu me interessei por causa entendi. disso. Eu acho que ele circulou, imagino, também por causa disso. Ou tem um subterrâneo aí Não, o Arthur chegou para mim através da coleção da civilização brasileira, que é a mesma que publicava os beats, por exemplo. O Almoço Nu, o Curso. Então ele veio por ali. E o Arthur no conto, ele funciona como o extremo do que a personagem está passando ali. O que é que o Arthur significa para aquele cara que está ali naquela situação, naquele dilema, naquele confronto, no limite, que eu sempre falo que essa palavra eu vou repetir bastante, porque eu acho que isso vai me ajudar a tentar explicar isso aqui. Então o Arthur veio nessa pegada. Eu entendo muito do Arthur, não entendo muito do Arthur. O que eu li do Arthur me fascina de maneira perturbou, assim, de não é fantástico, é muito além do que eu esperava. Mas como é que ele entrou em minha vida? Se a pergunta for essa, a mesma coisa, bem cedo, fanzine, a diversidade das coisas. Eu aprendi que dá para você misturar o Chacal com o Arthur, o Murilo Mendes com o Corso, essa galera, entendeu? Não veio mais por isso. Não há um. Eu não enxergo particularmente na prosa, no estilo, na técnica que eu utilizei, algo do Arthur. Eu enxergo que nesse ponto, na composição dessa, digamos, cena, o Arthur vale como um extremo. E aí, falando você falou da prosa, da técnica, suas escolhas de aproximação do tema são mais poéticas, Sim. eu acho, né? Você começa de maneira mais difusa. Seus contos começam assim, né? Eles não começam objetivamente, Sim. tipo, ele entrou e sentou. Entendi. Entrou e sentou na cadeira, a cadeira quebrou. Ele não começa assim, começa com uma impressão poética. Sim. Né? Como é que você faz isso? Você apenas isso apenas acontece ou é algo escolhido, algo perseguido? Como é que, por exemplo, pode falar. você tem uma ideia e você pensa a história e depois não, mas aí eu preciso refazer para ter esse começo. Eu quero entrar por aqui, por esse aspecto mais poético dessa questão. Entendi. Várias formas. Por exemplo, tem contos que começam de forma difusa, mas que a ideia estava, a cena, entre aspas, estava montada em minha cabeça. Mas eu não queria começar de maneira direta. Eu queria puxar o leitor de alguma forma para aquilo ali. Senta aqui comigo, amigo, vamos ver como é que fica esse negócio. Está estranho, está difuso. Por que você falou isso agora? E aí a minha ideia inicial é essa. Já tem outros realmente que começou com uma frase. Tem contos que começou a frase de um som bacana, eu anotei. Porque assim, eu não tenho um padrão, digamos assim, um método de trabalho. Mas uma coisa que se repetiu nesse livro foi assim. Surgia uma ideia, ou da cena ou da frase. Eu fazia um arquivo, escrevia rapidamente no Word e deixava aquilo ali pronto. Copiava aquilo. Escrever rapidamente está muito próximo do dadaísmo. Não, mas do é isso, mas isso eu vou só. explicar. Eu escrevia rapidamente e jogava, copiava aquele para outro arquivo. E aí ia trabalhando exaustivamente naquilo durante o tempo que fosse necessário. Às vezes era uma semana, duas, não vou mentir. Às vezes foram anos. Não todo dia, mas enfim, né? Mas o que eu queria atingir estava naquele primeiro rascunho. Se eu tornasse legível para o leitor no final e tivesse mais próximo daquele delírio, aí eu digo, não, o ponto está pronto. Não sei se foi claro. Então, quando você começa com uma frase, eu posso dizer que você começa com um verso, como se fosse fazer um poema, e depois você procura uma personagem para alguns casos, sim. Em alguns casos. Em outros já tinha cena, mas queria começar com uma prosa mais poética. Eu não queria contar senta aqui. Eu adoro também esse tipo de contos. Mas eu não queria começar com senta aqui, daqui. Por quê? Porque eu queria fisgar o leitor.
E é como eu falei lá fora para você, a gente tem que, eu comecei a entender esse livro como projeto, foi um grande aprendizado, porque eu entendi que não dá para ser mediúnico na literatura. Aí eu vou fechar o olho, o que eu escrever tá bom. Não é assim que funciona. Na minha concepção. Pode ser que algumas pessoas consigam fazer isso. Eu tentei e algumas vezes e não funcionou legal. Eu queria atingir uma emoção, eu tinha o primeiro rascunho muito bagunçado e trabalhava nele para que o leitor, dissesse, não, eu segui com você, Gustavo, nessa viagem. Porque eu guardava o primeiro arquivo só para ter essa comparação. Então isso aconteceu com uns 3, 4 pontos. Era engraçado eu pegar o trabalho exaustivo e o primeiro delírio e dizer assim, não, funcionou. Logicamente eu não ia atingir 100% daquele arrebatamento. A gente não atinge nunca aquele arrebatamento de 100%, porque a técnica ela te permite chegar ao ponto, mas a letra, a técnica, a literatura, ela diminui um pouco aquele arrebatamento inicial, aquela febre que te dá. Mas eu chegava bem perto. E aí eu consegui, eu acho, um bom trabalho nesse livro. Esses contos foram produzidos para o livro? Você pensou o livro antes dos contos? Ou os contos aconteceram e depois você foi montar um livro para eles? Os contos, eu tinha cerca de 30 contos, de uma maneira geral, e comecei a juntar eles para tentar montar alguma coisa. Reduzi para 19, e aí chegamos nesses 13 aí, com a ajuda mais que luxuosa do Tom Corrêa e do Denilson Padilha Filho. Eles leram, trocaram ideia, eu acho ótimo. É um como trabalho. é ser lido por um colega, escritor próximo eu assim? acho ótimo, cara. Quando o colega te respeita, de certa forma te ama, vou até nesse exagero aí, ele te bota, ele te empurra, ele te anima, como eu falei também lá fora. Eles me colocavam na encruzilhada, esse conto não funciona. Você quer mudar? Eu dizia, não quero mudar. Ou mudava realmente. Então, essa afirmação final de um cara talentoso, ajudava e ajudou o livro a ser o que é. É um livro que eu adoro, eu acho que o livro está sensacional. Mas os contos que saíram porque não eram bons ou saíram porque não cabiam no projeto de livro? Alguns não cabiam. Outros eu preciso trabalhar bastante, apesar de uma certa maneira, achar que não tem muito. Então, digamos que alguns estão vamos fazer assim. Alguns estão em quarentena, eu vou ler daqui a um ano para ver se realmente eu estava com o olho bom. Não, isso aqui funciona mesmo. Eu que na época não estava achando legal. Outros eu preciso trabalhar muito ainda e outros não vão para lugar algum. Entendeu? Está mais ou menos nessa linha. Você falou, nós estamos conversando aqui com Gustavo Rios, que vai lançar amanhã o livro de contos Céu Ausente na LDM, no Shopping Bela Vista, a partir das 19 horas. Vai ter um bate-papo lá também? Vai ser só lançamento? Não, porque curiosamente as pessoas que leram o livro podem bater o papo, não vão poder bater o papo. Mas assim, vai ser só lançamento. Espero todos vocês lá. Eu acho que é um trabalho que é muito legal, muito bacana, mas vai ser só lançamento. E aí, você teve essas. Uma das leituras Sim. que você. Duas das leituras que você teve foi dos escritores Denilson Padilha, E filho, Tom Corrêa, né? E Tom Corrêa, né? Você teve alguma leitura já são duas perguntas. Primeiro, você teve alguma leitura já de um não escritor e o que é que aconteceu? E o que é que você espera da leitura deste mero leitor? Curiosamente, se algum não leitor leu meu livro, eu não me procurou. Não escritor, né? Não escritor. Não me procurou para dizer nada, não. Ainda vamos ver a partir de amanhã. Que amanhã os não escritores vão poder ter acesso ao livro, mas até agora não. E o que é que você espera desse leitor comum? Eu espero uma reação. Não vou poetizar, não é reação, arrebatamento, é uma reação assim. Gostei ou não gostei. Eu espero um posicionamento, alguma coisa. O leitor, ele é o cara mais enigmático. A gente, não entrando no papo aqui da questão Brasil, então, mas nós temos poucos leitores, né? Então o leitor é uma figura que a gente não sabe para onde vai, não sabe aonde está. Mas o que eu espero dele, lógico, eu espero que ele goste, porque dizer que eu não tenho vaidade com o livro é mentira. O livro eu acho que tá bacana, tá muito bacaninha, tá muito massa. Eu espero que ele goste, mas antes de tudo eu espero uma reação. Que sente-se comigo se for o caso desse, olha, eu não gostei disso, eu não entendi isso.
Eu acho que a reação seria bacana, seria surpresa para mim, seria uma surpresa bacana para mim. E você imagina aquele leitor lá do, de daqui a 100 anos. Porque eu tenho essa concepção de que a literatura é essa comunicação para a distância no tempo e no Sim, espaço, né? sim, entendi. Você escreve alguma coisa falando da palavra escrita, né? Você escreve alguma coisa e aquilo viaja, às vezes, para lugares que a gente não consegue imaginar. Alguém compra, muda de cidade, vai para um sebo, outra pessoa compra, o livro Sim, circula perfeito. e vai parar nas mãos de uma pessoa que nunca imaginaria ter contato com aquele livro, com aquele escritor, com aquela literatura. Entendi. Né? Isso só no espaço tem essa Sim. possibilidade. E tem a possibilidade no tempo de um livro adormecer em algum instante e de repente ser descoberto. Sendo descoberto daqui a tantos anos, né? O que é que você acha que esse leitor vai entender que aconteceu em 2023 em Salvador da Bahia? No contexto histórico, eu acho que nada. Ele vai entender que... Mas no contexto da história das mentalidades. Cara, não é uma excelente pergunta. O que eu te daria como resposta vou roubar a resposta de outra pessoa, assim. Voltando à história do fanzine, quando meu primeiro poema saiu no fanzine, um rapaz chamado Berdan, que ele era de todo fanzine, não esqueço o nome dessa galera até hoje, não me esqueço mesmo. Ele falou assim, tá vendo aqui, você agora é meu eterno. Mesmo que você não lembre, não saiba, alguém vai ler esse negócio daqui a tantos anos. O que esperar dessa pessoa? Não tenho ideia. Sinceramente, eu não tenho ideia. E eu deixo pro futuro essa resposta. Tomara que de alguma maneira meus filhos aí, alguém diz que não, eu conheci o Gustavo, é isso mesmo, não era nada, aquilo ali era um picareta e tal. Mas eu não tenho ideia, cara. Você foi longe agora, é um pensamento que a gente fica em suspenso, assim, que realmente vai ficar aí. Eu vou embora, que vai ficar. Que seja um exemplar, vai estar rodando na mão de alguém. Mas eu não sei. Sinceramente, você que está no carro, você que está em casa, eu não sei essa resposta. É muito estranho, né? A gente conversa para uma pessoa. Como a gente aqui, a gente está dentro de uma sala, conversando na rádio, e a gente imagina que algumas pessoas que a gente conhece estão ouvindo, né? Mas tem um monte de gente que a gente não conhece que está ouvindo a gente. A gente está falando para o espaço, né? Com o livro é a mesma coisa, né? Você fala, é um falar intransitivo, porque não tem um objeto específico, né? Um objeto diluído, né? Você não tem um interlocutor, né? Talvez a resposta para as nossas perguntas no livro nunca venham dessas pessoas, e né? quantos escritores são tão bons ou melhores do que os que a gente conhece, a gente não tem ideia, né, cara? A gente vai entrar nessa, né? Assim, quantos a gente... Quantas vezes eu peguei um livro do nada, assim, abri, arrisquei, pronto, veio pra mim. E aí você teve essa experiência de leitor de um Kerouac lá dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, escreveu, já faleceu, e o livro dele é traduzido e vem parar na sua mão, né? É uma conversa ao longo do tempo, e você produz agora a sua fala que vai parar nas mãos de outra pessoa, né? É verdade, é sensacional. Chega a dar uma respirada, porque... E aí, o que o Berdan falou lá em 92, ai, tô ficando velho, cara. Você virou eterno, e a gente fica. No fanzine já era eterno. Pois é. Não tô falando de pretensão, tu entenda, mas assim, alguém tem esse fanzine até hoje guardado. Por mais que eu acho que não. Alguém tem esse lá, eu tipo, esse poema aqui, quem é esse cara? Gustavo Rios. Aí talvez procure, ache, enfim. E eu também marquei uma coisa aqui em dois inícios de contos. Um fala, as lembranças ficaram ao largo. E o outro, eu espero que eu tenha marcado, o esquecimento repentino. Como é que você lida, então, com a memória e o esquecimento? Você tem dois contos em que a lembrança e o esquecimento são o mote inicial, são a primeira frase. Talvez, quem sabe, tenha sido uma frase dessa que veio sozinha para você. O Quixote ao sol é o que tem o ao largo. E nesses casos, nesses dois contos especificamente... E o outro é o encontro. O encontro.
Que é o esquecimento. O exato. O encontro, todos os dois esquecimentos visam um recomeço, ou visam uma sobrevivência. Porque um personagem, não vou dar spoiler aqui, spoiler, não sei se spoiler tem a ver com o livro, eu não vou dar spoiler, mas um personagem esquece para sobreviver, ele anula uma situação muito ruim, e o outro esquece para viver, buscar uma pessoa que ele ama, aquela coisa toda. Então, nesses dois pontos, especificamente, o esquecimento visa sobrevivência, visa renascimento e visa o recomeço. E aí, nesse caso, o esquecimento vale a pena. Eu acho que nesse caso vale você esquecer. Se a gente pudesse esquecer tudo de ruim que a gente passou, talvez. Se bem que a gente não aprenderia tanto quanto a gente aprende. Mas se a gente quer esquecer para recomeçar, eu acho que de repente pode valer alguma coisa. Mesmo que você fique um pouquinho mais burro, não, eu esqueci e não aprendi nada nessa vida, mas eu estou ficando contente, feliz, talvez funcione. Não sei, vamos lá. Esse esquecimento é o recalque que os psicanalistas falam? Não tenho ideia, eu não sei o conceito de recalque, eu não sei qual é. Você tá igual a Bujan, tá igual a Bujan lá no. Né? Provocações. Eu não sei o conceito de recalque. Não sei. Sinceramente, eu soubesse. Não, porque como são histórias que lidam com relações familiares, né? A gente apaga, né, algumas coisas e aquilo fica lá. Eu não tenho um conceito de recalque certinho na cabeça, né? Mas aquilo ali fica recalcado, escondido e vai aparecendo como sintomas na nossa vida, né? Sim. De repente esse esquecimento aí não foi o suficiente, ficou alguma coisa ali, de repente. Eu não sei se o conceito tem a ver com o subconsciente, viu, gente? Pelo amor de Deus, não entendo desse negócio, não. Mas de repente esse esquecimento não foi o suficiente. O esquecimento deixou ali alguma marca, alguma poeirinha ali. Porque a gente esquece as coisas da infância e tudo, né? Os traumas. Mas as marcas devem ficar, eu acho que as marcas. Não, aí aparecem como sintomas na vida adulta, né? A gente é desse jeito porque aconteceu algo até bobo na infância, né? Porque não ganhou um pirulito. Aquilo ali vira um negócio, estou exagerando, aquilo ali vira um negócio e depois aparece comportamentos nossos são sintomas disso. Eu tinha medo, lembra aquela zebrinha da Loteria Federal? Eu tinha medo daquela zebrinha, cara. Aquilo ali é uma coisa que eu queria esquecer, por exemplo. Falando sério, eu tinha um pavor daquela zebrinha. Então, de repente, tem um recalque. A zebrinha que aparecia no Fantástico, né? Que dizia, tinha antigamente a loteria esportiva, que eram jogos de futebol, né? E a zebra aparecia, né? Aquele olhinho piscava. Mas voltando aqui pro livro. Voltando pro livro. Traumas do autor. Os traumas do autor aí. Vamos lá. Recalque é isso, é a zebrinha do Fantástico. Mas se você lembra, não está recalcado. Pois não está esquecido. Né? Mas assim, eu falar uma coisa legal. Vamos trazendo por conta aqui, deixa eu tentar desenvolver alguma coisa para te dar, porque você tá de abujar hoje comigo. Vamos lá. Mas é bacana, é bom, tô achando bom. O esquecimento realmente é uma tentativa de recomeço. Talvez não seja um recomeço, é uma tentativa de recomeço dos personagens. E a história, se fala agora do esquecimento repentino, foi uma ideia legal que eu tive nesse conto. Porque eu não quero entrar em detalhe, eu quero sempre que eu tenha essa surpresa. Por quê? Porque eu precisava colocar esse personagem, eu precisava, de algum ponto, tentar uma nova vida, mesmo criança. Eu tinha uma situação muito, aquela coisa, era um bullying, o que passava era mais ou menos um bullying, dentro do ponto, se você lembra. E aí, essa tentativa de recomeço foi benéfica para o ritmo do conto e para contar a história. Esse conto, o encontro, por exemplo, foi uma ideia que surgiu do nada. Se houvesse esse encontro, como é que seria? Eu ouvia falar tanto do negócio do livro São Cipriano, de cara, meu Deus, meus amigos, rapaz, o livro, não sei quem queimou o livro, a capa não queimava. E eu ficava aqui na cabeça, o recalque, né? E o que acontece? Eu ficava nessa, de que se tivesse encontro de duas figuras, aí não vou dizer o final, mas se tivesse encontro, né? Na Porque nesse conto, eu acho que isso pode falar, né? O menino tem o nome Cipriano, o santo, porque o pai insiste. Porque o pai coloca. E aí em cima disso tem uma série de consequências, né? Tal, aí tem um encontro final. E eu fiquei pensando assim, como seria? Aí foi uma ideia que surgiu, foi meio estalo. Aí eu fui construindo a linguagem difusa, incorporando o conto,
trabalho exaustivo, você vê que é enxuto, mas é engraçado, quanto mais você precisa passar uma coisa, você Então você trabalha parte mais. desse bullying a partir do nome do menino, Sim. e aí você volta e vai construindo A insistência do pai em dizer, o filho vai chamar Cipriano. Uhum. E o bullying, por conta disso. E aí você vai, a história vai seguindo aí até o E final. Cipriano é o nome do personagem protagonista do A Caverna, do José Saramago. Ah, né? não sabia. Não, É o Cipriano. Não sabia. Né? É Cipriano. Eu Mas lembrei, relacionado com a história do santo, não? Não tem nada a ver Tem com nada a santo. ver. É um nome comum, Entendi. né? E é inspirado na Caverna de Platão, Sim, né? Platão. O livro do Saramago, Sim. né? Que aí vai lidar com imagens, né? Com aquela questão toda da caverna, né? Então, essa questão do esquecimento e aí, não, outra coisa que eu quero falar para você. Você tem uma preocupação, né? Em relação ao modo de fazer a literatura. Você gosta? Eu também adoro isso, adoro conversar sobre isso, sobre o modo de fazer, né? E você se preocupa muito com isso no sentido de que parece que seu olhar está para isso. Tem outros escritores que, quando estão conversando sobre sua literatura, falam das temáticas, falam das suas visões de mundo. Sim. Né? E você, assim como eu, gosta de falar do processo. Sim. Né? Você gosta muito de falar do processo. Gosto muito. E aí, quando a gente tá, e aí eu penso isso para mim. Quando eu estou muito ligado no processo, eu faço isso também para deixar no inconsciente algumas questões. Eu desejo que apareçam nos meus contos coisas que eu não posso controlar. Entendi. Do meu inconsciente. Entendi. Eu não fico procurando, eu vou falar sobre tal tema. Eu vou falar uma coisinha aqui boba e eu sei que vai aparecer os meus problemas, meus traumas. Entendi. E é para isso. E eu espero que eles apareçam, que eu não preciso lidar com eles. Sim, sim. Né? Eles estão lá para o leitor poder se relacionar com aquilo e resolver os problemas dele, leitor, não os meus, né? Os problemas dele, leitor. Lá, né? Você acha que acontece isso com você? Você tem consciência desse inconsciente que vai passando pelo que você escreve? Tem. Agora eu tenho uma coisa que eu aprendi com o tempo. O meu primeiro livro, de 2007, ele era muito mais, entre aspas, autoficção, né? E, logicamente, o primeiro livro tem... Adoro, mas tem seus excessos, suas falhas, aquela coisa, mas eu adoro. Quando eu vou para a técnica, eu tento sempre... Posso até não conseguir, mas eu tento sempre não me colocar o tempo todo como o protagonista. Aquilo aconteceu comigo. Porque, assim, você fala da técnica e a questão do inconsciente. Essa parte minha do inconsciente talvez venha mais de forma inconsciente mesmo. Ela vem de forma mais deliberada, mais solta. No momento que eu vou ali escrevendo. Eu só consigo ter ideia do que eu despejei ali, sem ter noção real, quando o ponto está pronto. Não sei se estou sendo claro para você. Sim. Então o que acontece? O que não pode ser, e aí eu saio um pouco do inconsciente e vou um pouco para a vida, para o confronto da vida. E a gente achar que toda a vida dá um livro. Toda a vida dá um livro, mas se o livro é bom ou não é outra história. Então eu parei um pouco com isso. Não, a vida interessa ao escritor muito. Eu preciso de Jack London para escrever bem? Não necessariamente. Eu preciso ter um olhar de Jack London para o comezinho, para poder escrever bem. Uhum. Então, por exemplo, tem contos aí que a pessoa está parada, começando, pensando. O Céu Ausente é praticamente um diálogo. É um diálogo, né? Diante disso, eu te digo, para responder você de forma mais clara, o que está no meu consciente eu não consigo visualizar durante o processo que está sendo despejado ali. Mas eu consigo pensar em evitar o excesso de autoestima, de autobiografia, de eu sou um aventureiro, porque isso tem hora que cansa. Não se sustenta na literatura que visa, que projeta se manter no futuro que você falou, para que um leitor lá dentro diga, esse cara tinha uma coisa a dizer. Então, e quem me ajuda nisso, também me respondendo, a técnica, o corte,
o que vai para a lixeira do Word, o que vai para aquele arquivo delírio e que vai para a lixeira do Word, é muito mais do que está no livro. E isso é interessante. E só a maturidade me trouxe essa perspectiva, essa possibilidade. Não, eu tenho que cortar mais do que escrever. Para escrever bem. Aham. Eu tenho que desprezar mais do que publicar. Eu tenho que ser menos prolixo, eu tenho que ser menos vaidoso nisso aqui. Eu tenho que sacrificar uma metáfora que eu acho linda em prol do ritmo, em prol da fluidez do negócio. Uhum. Você é um escritor nativo do computador, do Word, ou você chegou a escrever à mão e a Eu máquina de escrevi escrever? na máquina de escrever por causa do fanzinho, né? Você ainda Não, pegou essa peguei a época. máquina, escrevi Olivetti, adorava aquilo ali e tal, acho massa. E eu não sei como é que a gente escrevia naquele negócio até hoje, cara, porque a gente Era trabalhoso. era trabalhoso era demais. Né? trabalhoso. Eu fiz um fanzine meu, depois o Ovo, baseado nos dadaístas, e aí todo feito na máquina, então eu ficava atrás, minha mãe, coitada, sofria, porque eu ficava na sala batendo aquele negócio, e aí te recortava, fazia colagem e tal. E eu peguei isso aí, né? Mas pra registrar na mão eu sou fracasso, porque minha letra é muito ruinzinha, mas eu faço, eu gravo às vezes no celular uma frase